Gravação iniciada. Retornando no intervalo agora, segunda-feira, dia 14, voltaremos pelo item 28, recorrente Fazenda, recorrida Pastifício Celme, de minha relatoria, Rodrigo da Costa Poços. Já deve estar na página, na pasta compartilhada. Matéria conhecida, vou ler o relatório. Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda contra a decisão tomada no Acórdão 3402-003448. Aí está transcrita a ementa. A divergência suscitada no recurso especial está relacionada à possibilidade de acumulação das multas. Aqui está a matéria jurídica. Possibilidade de acumulação das multas por erro na classificação tarifária, previsto no artigo 84, inciso 1, parágrafo 1º e 2º da MP 2158, e por importação de mercadorias sem licenciamento de importação, previsto no 67, inciso 1, a linha B. O recurso especial foi admitido conforme exame de admissibilidade, folhas 727 e seguintes. O contribuinte não apresentou contra-razões. Vamos ao voto. Preenchidos os requisitos de admissibilidade, estou conhecendo o recurso, até porque não teve contra-razões. De início, releva destacar que a decisão tomada no acordo recorrido não está fundamentada na possibilidade ou não de que as multas sejam acumuladas, mas sim na impossibilidade técnico-jurídica de que se considere mal classificada uma mercadoria que sequer foi declarada pelo importador. Observem as considerações presentes no voto condutor da decisão recorrida. Aí aqui eu transcrevo o voto condutor. Por esse singelo motivo, a multa de 1% sobre o valor aduaneiro, infligida com base no artigo 84.1 da MP 2158, deve ser cancelada de plano, não com base nas justificativas apresentadas pela defesa em sede de recurso, mas com base na inexistência de pressuposto de fato para a sua inflição no caso concreto. Observem, senhores conselheiros, que o cancelamento à hora efetuado não está sendo lastreado no princípio da construção, mas sim em razão de uma impossibilidade lógica de o contribuinte errar a classificação fiscal de um produto que não está declarado em DI. Concessa vênia, a meu sentir, o colegiado recorrido laborou em erro ao tomar a decisão ora contestada. Por óbvio, o erro de classificação fiscal não desrespeita a mercadoria declarada pelo importador na declaração de importação, mas aquela que está sendo efetivamente importada. Se assim não fosse, bastaria que o importador, intencionalmente, declarasse de forma incorreta ou imprecisa a mercadoria para, assim, eximir-se da infração por classificar incorretamente a mercadoria importada. Isso não faria nenhum sentido, até mesmo porque a descrição correta da mercadoria sempre foi considerado um elemento atenuante para efeito de imputação de penalidades. Com efeito, talvez a interpretação empregada na instância COR tenha vislumbrado uma hipótese de indevida declaração de conteúdo, devido a lapso manifesto, alheio à vontade do importador. Aí sim, poderia-se cogitar a exclusão da responsabilidade do mesmo. Mas, não quando, como aqui, ele sabe ou deveria saber que tipo de mercadoria está importando. Também não será demais lembrar que, com base no enquadramento tarifário do bem que é implementado, o monitoramento das informações prestadas pelo importador, tal como base de cálculo, alíquota, necessidade de anuência prévia governamental, etc. E é justamente por conta da importância atribuída à classificação fiscal informada na DI que existe previsão legal para a multa específica e autônoma a ela associada, independentemente das consequências práticas que decorram do erro, declaração inexata, falta de pagamento, subvalorização ou subfaturamento, falta de licenciamento, etc. Significa dizer que o erro de classificação fiscal tem, por si só, importante potencial lesivo
ao controle aduaneiro realizado pela administração aduaneira e é sempre punido com a multa prevista no artigo 84, inciso 1, parágrafos 1º e 2º da MP 2158, independentemente de outras infrações que venham a ser apuradas. Se a mercadoria estiver, como no caso, incorretamente descrita, outras penalidades serão passíveis de serem aplicadas, mas nunca poder-se-á cogitar que o erro de identificação da mercadoria afaste a infração por erro de classificação tarifária. No que diz respeito à possibilidade de cumulação em si das penalidades, basta que se leia no dispositivo legal, como está prevista a multa por classificação indevida. Aqui tem o artigo 84. Aplica-se a multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria. 1. Classificada incorretamente na nomenclatura comum do Mercosul, nas nomenclaturas complementares ou outros detalhamentos instituídos para a identificação da mercadoria. Ou 2. Codificada incorretamente na medida estatística estabelecida pela Receita. Parágrafo 1º. O valor na multa desse artigo será de R$500, quando o seu cálculo resultar em valor inferior. Parágrafo 2º. A aplicação da multa prevista nesse artigo não prejudica a exigência dos impostos da multa por declaração inexata prevista no artigo 44 da 9430 de 96 e outras penalidades administrativas, bem como assim os acréscimos legais cabíveis. Por todo exposto, voto por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. E até uma súmula aqui, se não me engano, eu não coloquei a súmula, não. Vou pesquisar o número da súmula, se tiver eu acrescento. Rodrigo, é a súmula 161 que a gente precisa aplicar, que ele fala o erro de indicação na declaração de importação da classificação da mercadoria na NCM, por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, previsto no artigo 84, inciso 1 da MP 2158. Ainda que o órgão julgador conclua que a classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta. É súmula 161, né? Então eu vou acrescentar aqui como razão desse dia súmula 161, que foi até proposta por mim, mas esqueci de colocar aí no voto. Mas estou acrescentando aqui a súmula 161. Doutor Andrada. Presidente, acompanho o relator por dar provimento ao recurso especial da Fazenda. Isso. Doutora Tatiana. Eu entendo que a gente teria que aplicar a súmula, então eu acompanho o presidente. Doutor Luiz. Com o relator, presidente. Doutor Valcia. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator, presidente. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Então, foi dado provimento ao recurso da Fazenda por unanimidade de votos. Item 28, recorrente, Lucente, Brasil, interessado Fazenda. Retirar de pauta por solicitação da PGFN. Teria uma videoconferência aqui. Doutora Vanessa, recorrente Fazenda. Interessado CIL, Comércio de Informática. Retirar de pauta por solicitação do patrono. Doutora Andrada, recorrente Fazenda. Interessada CIL também. Retirar de pauta por solicitação do patrono. Doutor Luiz Eduardo. Recorrentes, Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e Fazenda. Retirado por solicitação da PGFN. Item 33. Doutor Luiz. Recorrente. Cooperativa de Produtores de Cana-de-Açúcar, Álcool de Cana-de-Açúcar, Açúcar e Álcool do Estado de São Paulo e Fazenda. Estou com a palavra o relator, doutor Luiz. Doutor Luiz, você acha que isso fica prejudicado em relação ao anterior? Não? Tá. Senão a gente... Esses dois processos entraram em lotes diferentes, foram pautados em sessões diferentes. E retornou. O processo anterior está retornando, ele já tinha sido pautado antes. Então, são de lotes diferentes. Item 33, doutor Luiz Eduardo. Já se encontra, presidente, na pasta compartilhada, a minuta
Trata-se aqui de IPI. O período vai de maio de 99 a dezembro de 2002 e o assunto é multa versus depósitos judiciais. O lançamento original foi uma glosa de crédito presumido de IPI pelo contribuinte ser cooperativa unificadora de vendas e não uma produtora exportadora. Então, foram realizados depósitos judiciais que, no entretanto, não correspondiam ao montante integral por conta da data do depósito. Sendo depositado depois, já tinham acréscimos, ou seja, o valor depositado cobriu parte do valor entendido como devido pelo fisco. É o fato. O sujeito passivo apresentou impugnação, alegando que o valor a menor decorre do expurgo do IPI da base de cálculo, que o crédito presumido do IPI é devido porque a impugnante é substituta tributária de suas cooperadas filiadas, que é o objeto do lançamento, e que juros não podem incidir sobre a parcela depositada. DRJ em Ribeirão Preto negou o provimento à impugnação e, no recurso voluntário, o sujeito passivo reiterou as razões de impugnação, acrescentando nulidade por alteração do fundamento do lançamento e, em documento chamado Razões Adicionais, alega um fato novo, a impossibilidade do lançamento pelo artigo 18 da Lei 10.833 de 2003. Então, a decisão recorrida 201.79.474 deu parcial provimento ao recurso voluntário, entendendo que o valor apurado pela fiscalização está correto, não cabe exclusão do IPI da base de cálculo quando ele não está destacado, a base de cálculo do tributo é o preço, e que a multa somente estaria suspensa no caso de depósito integral, que o crédito presumido de IPI não podia ter sido apurado centralizadamente pela cooperativa, que os juros devem incidir e a multa de ofício ela é substituída pela multa de mora. Então, o sujeito passivo apresentou recurso especial para discutir 3 questões. A questão 1 é o descabimento de multa e juros sobre a parte do crédito tributário que foi depositado. Paradigmas 203.02684 e 203.08161, entendendo que a multa e juros somente sobre a parte não depositada, é claro. Segunda matéria seria o descabimento de multa e juros sobre a parte do crédito tributário depositada, e o paradigma 204.02253 e 101.96.191. Fundamenta que o lançamento não pode ser feito no âmbito do PAF, ou seja, se a multa de ofício foi exonerada, não cabe convertê-la em multa de mora, mas apenas exonerá-la. A terceira matéria, que é a impossibilidade de inovação do lançamento, não foi admitida. Pois bem, o presidente da Câmara deu seguimento parcial ao recurso especial, foi interposto agravo, mas não foi conhecido por já ter sido realizado o antigo reexame do presidente da Câmara Superior. Em contra-razões, a Fazenda Nacional não se insurge contra o conhecimento, apenas no mérito, requer negativa de provimento ao recurso especial e manutenção da decisão recorrida. É o relatório, presidente. Posso passar ao voto? Sim, senhor. Perfeito. Então, conheço do recurso em ambas as matérias. No mérito, primeira matéria, incidência de multa e juros de mora sobre valores parciais depositados. Aplico a súmula CARF 132, no caso de lançamento de ofício, sobre o débito objeto de depósito judicial em montante parcial, a incidência da multa de ofício e de juros de mora atinge apenas o montante da dívida não abrangida pelo depósito. Portanto, dou provimento ao recurso nessa parte. Com relação à segunda matéria, qual seja a incidência de multa de mora em substituição à multa de ofício, no caso de depósito judicial não integral,
E entendo eu que não houve nenhuma alteração de critério jurídico. Por quê? É o que se fala, chover no molhado. A multa de mora não é lançada, ela é devida ex lege. Ela é decorrente do artigo 61 da Lei 9.430 de 96 e não é lançada. Nesse sentido, é muito claro o recurso especial do STJ 886-462-RS, com trânsito em julgado em 1º de dezembro de 2008, que entende que multa de mora é uma mera decorrência de eventual recolhimento ou depósito em atraso. Portanto, o recurso deve ter o provimento negado nessa parte. Em conclusão, dou provimento parcial ao recurso para exonerar a multa de ofício e juros de mora sobre as parcelas depositadas judicialmente até o vencimento do tributo. É como voto. Doutor Andrada. Presidente, como voto? Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Em relação à multa de mora, eu entendi o racional do relator, inclusive porque se a própria recorrente ela confessou em DCTF, né? Então realmente a multa de mora, então nem há que se falar em denúncia até espontânea, né? No caso para retirar. Então assim eu acompanho o relator. Doutor Alcir. Com o relator. Doutor Jorge. Com o relator. Doutora Érica. Com o relator. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator, presidente. O voto ficou muito claro. Acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, foi por unanimidade de votos, deu-se provimento parcial ao recurso para exonerar a multa de ofício e juros de mora sobre as parcelas depositadas judicialmente até o vencimento do tributo. Esse é o resultado do julgamento. Isso foi item 33. 34 já foi. Doutor recorrente Fazenda, interessado do Ponte. 35. Doutor Jorge também. Recorrente Fazenda, interessado Crocs. Foi retirado de pauta por solicitação do patrono. 36. E CBA Indústria e Comércio de Bancos Automotivos. Foi retirado de pauta a pedido da PGFN. Dr. Jorge, item 37. Recorrente Multiterminais Alfandegários do Brasil. Interessado Fazenda, também foi retirado por solicitação da PGFN. Teriam vários acompanhamentos aqui que não vão ser feitos por pedido de retirada. Item 38, Dr. Jorge. Recorrentes. Quali, Marcas, Comércio, Exportação e Fazenda. Esse teremos votação. Tem sustentação, presidente? Não. Não, esse não. Tá, ok. Posso começar, presidente? Pode, com a palavra do relator. Ele está na pasta. Esse é um processo chato, me tomou bem mais tempo do que as horas disponíveis, mas é interessante. Vou ter que ler, presidente. Trata-se de recursos especiais de divergência interpostos pela Fazenda Nacional e pelo contribuinte, admitidos respectivamente pelos despachos de folhas tais e tais. O da Procuradoria foi admitido apenas em relação à sua insurgência quanto à impossibilidade de processar pedido de restrição administrativa sem prova da homologação judicial, da decisão judicial. Referidos recursos insurgem-se contra o acordo do antigo terceiro Conselho de Contribuintes de número tal, datado de 24 de maio de 2006, o qual restou assim emendado. Restituição, compensação, limites do pedido, execução administrativa, correção monetária. Então, aqui, diz aqui que o direito creditório decorrente de sentença judicial declaratória de inexistência de relação jurídico tributária transitada julgado poderá ser objeto de compensação com quaisquer tributos ou contribuições administradas pela SRF, porém nos limites do pedido de restituição constatados na sentença. O direito reconhecido superveniente por decorrência de lei geral garante a aplicação da taxa Selic.
expurgos inflacionários somente podem ser aplicados na execução. Então, a questão é essa. A parte da Fazenda que não foi admitida seria quanto à aplicação da taxa Selic. E a matéria admitida do contribuinte foi expurgos. Então, diz aqui, continuando, a Fazenda Nacional alegou esse recurso de descabimento da aplicação da taxa Selic por afronta aos termos da decisão judicial que transitou em julgado, a qual explicitou, como adiante articulado, a forma de atualização do indébito. Alegou que o pedido sequer poderia ter sido processado, vez que até a data do julgamento recorrido, a empresa sequer havia apresentado a decisão judicial que teria que homologar a desistência do processo de execução, provado nos autos sua existência. Argumenta no ponto que há normas da Receita que determinam que sequer o pedido poderia ter sido processado sem a homologação judicial da desistência. O referido despacho de admissibilidade só admitiu o recurso quanto à taxa Selic. Foi o contrário, exatamente. Porque a Fazenda também estava discutindo que não poderia nem ter sido processado porque não tinha ainda sido provada a homologação da desistência da execução judicial. Essa parte não foi admitida, foi só contra a Selic. Em contra-razões ao recurso fazendário quanto à questão admitida, em síntese, averba o contribuinte que a aplicação da taxa Selic vai ao encontro de farta jurisprudência e a aplicação de índices que recompõem a inflação, embora nenhum acostado enfrente a questão da decisão com trânsito julgado. Em verdade, podemos afirmar que suas contra-razões nesse ponto confundem-se com as razões de seu recurso especial. Já o recurso especial do contribuinte, o apelo do contribuinte, postula que, além da aplicação da taxa Selic admitida pelo recorrido, seja o mesmo reformado pela aplicação dos expurgos inflacionários. Nesse sentido, colaciona os julgados administrativos judiciais e pede, ao fim, a aplicação de índice que arrola em seu pedido final. A Fazenda, em contra-razões, pede o provimento especial do contribuinte por recorrido. Ao negar a aplicação dos expurgos inflacionários, apenas cumpriu o teor do determinado da decisão judicial trânsita em julgado, uma vez que no processo em que a mesma foi prolatada, sequer tal matéria foi ventilada ao relatório, presidente. Pode ir. Passo a voto. Fazer a leitura do voto. Esse processo eu demorei mais para entender do que para julgar, na verdade. E ele se conecta com um dos primeiros processos que eu julguei nessa colenda turma. Antes de me manifestar acerca da admissibilidade dos recursos, me espero tecer algumas considerações acerca dos fatos e mesmo obter digno de questões procedimentais no transcorrer do iter processual. A peça vestibular administrativa informa que a peticionante, irmãos Júlio, sucederam a autora do processo judicial, exportadora Nossa Senhora da Guia, nos termos da alteração contratual de 24 de abril de 1996, anexada. Posteriormente, sucedida por Moca Trading Company e, na sequência, por Quali Marcas Comércio e Exportação de Cereais Limitada. A ação judicial de repetição de indébito, entre parênteses, só para situar, relativamente à cota de contribuição ao extinto Instituto Brasileiro do Café, que transitou em julgado no processo número tal, Seção Judiciária de Minas Gerais, teve em seu polo ativo a empresa exportadora Nossa Senhora da Guia Limitada, cópia das sentenças folhas, e cujo pedido, delimitando a lide, foi julgado procedente, o qual transitou em julgado, somente tendo sido alterado em instâncias superiores os valores honorários advocatícios. A parte dispositiva de tal deciso assim dispôs. Do quanto ficou exposto, julgo procedente o pedido concedente da petição inicial por reconhecer ao autora o direito à repetição de indébito pleiteado e condena a União Federal a devolver a quantia despedida a título de cota de contribuição para exportação de café, cujo pagamento foi comprovado nos autos acrescidos dos encargos. E aqui eu transcrevo todos os encargos que foram deferidos na ação judicial e os quais transitou em julgado. E aí eu continuo. No curso do processo judicial, que transitou em julgado em 13 de maio de 1999, conforme a certidão, a folha 762, portanto, quase 10 anos após o ajuizamento da ação, essa questão da taxa Selic dos expurgos inflacionários não foi discutida. Esse é um ponto. Ora, certo é que a empresa não poderia ter solicitado repetição de indébito sem, ab início, ter provado a homologação judicial da desistência da ação de execução judicial. A jurisprudência já era então sedimentada nesse sentido, justamente para evitar os créditos que os créditos fossem pagos em duplicidade. Essa foi uma das insurgências da PFN em seu especial, que se refere à parte não admitida do seu recurso. Nada obstante, a peticionária, antes da análise de seu pedido pela DRF de Divinópolis, o que veio a ocorrer em setembro de 2002, cedeu em torno de 25 de fevereiro de 2002, aí entre parênteses eu explico por que essa expressão é em torno, essa é a data que consta do documento, a folha 803, nos informa o pedido de reconhecimento de crédito terceiro em refis, folhas 803, volume 3. O crédito postulado no valor, tanto
para a empresa dólar. E aí eu coloco aqui, ó, na nota de rodapé, que esse instrumento de procuração da empresa dólar para escritório de advocacia para representar o outorgante, para representar perante a Receita Federal, a fim de proceder à transferência de créditos tributários. Isso aqui não foi falado, presidente, durante todo esse item aqui. Isso aqui eu fui achar, por acaso, numa informação que está no despacho. E aí diz que houve um contrato de cessão. Esquadriando os autos, não encontrei esse contrato de cessão. Esse crédito, sem qualquer certeza e liquidez, foi cedido no valor do pedido de restituição administrativa e a cessionária. Tudo leva a crer ou utilizou na íntegra. Constata esse fato mais uma irregularidade. O despacho decisório da unidade local fez a seguinte observação: quero crer, sem atentar-se à já consumada cessão dos créditos ainda em análise. Deixa eu abaixar aqui no meu... Está baixando? Vocês estão enxergando aí? Aqui tá, Jorge. Parece uma figura. Agora baixou aqui no meu, tá. Não, o primeiro não baixou, mas se vocês estão acompanhando aí, sigo. E decidiu, com a vênia de praxe, equivocadamente, pois condicionou os termos em que deferiu a desistência do processo de execução. Devia antes sanear o processo, determinando a prova da desistência do processo de execução judicial. Mas, ou seja, não houve até então a homologação da desistência e a decisão foi condicionada. Como eu coloco aqui, ver-se, conclusão, considerando tudo acima exposto, recomendo o deferimento parcial do pleito nos seguintes termos: reconhecimento do direito creditório, indeferimento da utilização da taxa Selic, indeferimento dos expurgos funcionários e condicionar a execução do deferimento acima à apresentação da desistência prevista no artigo 17, ou seja, da homologação judicial, da desistência da execução judicial. A empresa, já tendo cedido seus créditos, impugnou folhas tais em 2002, em nome próprio, sem qualquer menção àquele ato jurídico de cessão e a determinação para que desistisse da ação judicial, da execução do judicial. O despacho de 24 de outubro de 2003 fez menção explícita à cessão. Ver-se, é a única hipótese que eu vejo isso aqui, presidente. O contribuinte, isso está na folha 846, o contribuinte acima qualificado protocolizou em 24 de julho de 2001 um pedido de restituição de pagamentos efetuados a maior ao IBC em virtude de sentença final proferida ao processo judicial de repetição de débito. Apresenta posteriormente solicitação de transferência desse crédito ao terceiro optante do refis, a DF, ou seja, só essa menção en passant. A DRJ Belo Horizonte manteve o despacho local em julgado assim emendado. Na hipótese de título judicial em fase de execução, a restituição somente será efetuada pela SRF se a requerente comprovar a desistência da execução do título judicial perante o Poder Judiciário. Solicitação indeferida. Continuo. Igualmente, a decisão de piso, embora informada da exceção do postulado crédito a terceiro pelo despacho folha 846, SUS transcrito, não fez qualquer menção ao referido negócio jurídico. Em 9 de março de 2005, foi interposto recurso voluntário pela empresa Irmão Júlio, já com nova denominação social Moca Trading Company Limitada, novamente sem provar a homologação da existência da execução judicial, e alegando, em razões aditivas, o seguinte: apresentará a desistência da execução do título judicial no momento oportuno, tal como definido no despacho decisório da RF de Divinópolis, juntamente com a aceitação expressa dos acréscimos legais das quantias a serem restituídas, a serem deferidas em decisão administrativa. Em 14 de 11 de 2005, a PFN peticionou, perfilhando o entendimento de que a decisão da RJ teria negado o pedido de execução nos termos da ementa do julgado, que a Lures reproduzimos, e pedindo para que fosse confirmada pela Câmara Recursal, pois, conforme prova, a ação de execução estava em andamento. Então, ainda em 2005, quando houve essa petição, ainda estava essa ação judicial em andamento. Quer dizer, ele fez um pedido de restituição sem que houvesse sido homologada a desistência. E isso foi adiante até 2005, conforme essa petição da PFN.
Sobrevê, então, o Aresto em análise, o Aresto ora em análise, que, de igual forma, não fez menção à cessão dos créditos e deferiu a taxa Selic. Então, o que nós estamos julgando aqui? Nesse primeiro momento, taxa Selic da PFN e do contribuinte, os expurgos. Esses são os fatos relevantes. Então, esses são os fatos que eu queria, me tomou bastante tempo para entender. Decido. A mim, dúvida não resta que o presente feito está repleto de falhas. Como diria o presidente, como é que o doutor Henrique falava, presidente? O pau que nasce torto, morre torto. A mim não resta dúvida que o presente feito está repleto de falhas, a começar por ter processado um pedido até segunda instância administrativa sem a prova da homologação judicial da desistência da ação de execução judicial. Desde a IN 21 de 1997, esta desistência é pressuposto do processamento do pedido, e por isso objeto o primeiro pedido da Procuradoria em seu especial. Diz que somente após mais de 7 anos do protocolo do pedido administrativo, em 11 de setembro de 2008, é que a empresa acostou a petição, folhas tais, e prova da homologação judicial da desistência da ação judicial, movimentando desnecessariamente e simultaneamente o Estado de administração e o Estado de jurisdição. Outra questão que entendo que passou ao largo da necessária e imperiosa análise administrativa foi a questão referente à cessão dos créditos, ainda em discussão, como se líquidos estivessem, tendo a cessionária, ao que tudo indica, já os aproveitado no curso de um refis, conforme faz menção nos despachos a que eu me referi aliores. Evidente que, ao menos, a R-Decisão deveria ter diligenciado para esclarecer tal fato, a fim de impedir o aproveitamento de crédito eventualmente ilegítimo, maior que o concedido, ou mesmo sua utilização em duplicidade. Imperioso, assim, que, ao executar o presente julgado, a unidade local certifique da cessão dos créditos para a empresa Dólar S.A., conforme tem folhas 813, uma petição, inclusive tem procuração para os advogados da Dólar nos autos. Sua eventual utilização pela cessionária excedente e em que medida, de modo a não restar dúvida que não foram aproveitadas na forma da lei e da decisão que ora se emana. Sem embargo, em que pesem os fatos narrados, que descabe a esta instância julgadora saná-los, conheço de ambos os recursos nos termos em que admitidos. Contudo, ante a juntada da prova, embora desse tempo, ao meu sentido, a decisão judicial que homologou a desistência da execução judicial, extinguindo a respectiva ação, resta prejudicado o recurso fazendário. A despeito de todo o imbróglio processual, a matéria de fundo já nos é conhecida. E em relação à mesma empresa, tivemos a oportunidade de assentar que não se pode, em sede administrativa, rever os termos de decisão judicial transitada em julgado, maiormente relativa a questões que sequer foram aventadas na ação judicial. E esse foi o nosso entendimento vazado no aresto 9303-006886, de 12 de junho de 2018. De igual sorte, essa decisão, a unanimidade no acordo tal, cujo evento transcrevo. Decisão judicial, alcance, cumprimento. A decisão judicial transitada em julgado faz leis entre as partes e deve ser cumprida nos exatos termos decidido, a qual guarda relação direta com o pedido. Isto porque não se pode admitir, na instância administrativa, a correção monetária de tributos recolhidos indevidamente que não obedeça aos expressos contornos do título judicial. Tal decorre do princípio da segurança jurídica, bem como do princípio da legalidade, que impede a administração pública de reconhecer aos particulares direitos que a lei ou uma decisão judicial não concedeu. Contudo, tendo em vista que o recurso fazendário, quanto à aplicação da taxa Selic, não foi admitido, aliás, por uma mera questão de erro material, que não vou entrar aqui, que entendo, como dito, descabido sua incidência por afrontar a decisão estatal, deve a decisão ser mantida em sua inteireza. Ou seja, a decisão da taxa Selic não foi admitida, foi só outra questão que eu falei sobre da não homologação judicial da desistência da execução. Então, concluindo, presidente, forte em todo disposto, conheço o recurso contribuinte, mas nego-lhe provimento. Ante a prova da homologação da desistência do processo de execução judicial, declaro prejudicado o recurso fazendário. Deve a autoridade local executar a presente decisão, certificar-se da questão atinente à eventual utilização dos créditos cedidos, em que medida for. É como voto, presidente. Parece um pouco complicado, mas... Um pouco complicado. Mas no fim deu para... Depois eu tiro dúvida aqui. Doutor Andrada. Estou à disposição. Presidente, eu acompanho o relator. Doutor Tatiana. Bom, pelo que entendi, né, doutor Jorge, tem 2 pontos aqui bem relevantes que o senhor deixou super claro, que é a questão da decisão, né,
o que a decisão trouxe, né, se realmente trouxe a questão dos expurgos inflacionários ou não, e tem a questão da desistência, né, que não há prova da desistência, né, no âmbito do judiciário para fazer um pedido de restituição no âmbito administrativo, né. Acho que ficou bem claro. Sim, a desistência, posteriormente, a decisão do então terceiro Conselho de Contribuintes é que ela foi anexada, a decisão da homologação. E aí houve um erro da data vênia, um equívoco da unidade local de deferir o pedido, mas condicionando a homologação da existência, quando já existia, já vigia, se não me engano, o artigo 17 da IN 2197, que determinava que aquilo era um pressuposto, inclusive para processar o pedido, não para deferir o pedido. Entendi. Mas esse foi o pedido da PFN, e que eu digo que ele está prejudicado, que posteriormente o contribuinte, eu coloco as folhas e tal, restou comprovado nos autos que foi homologada a desistência de pedido de execução. Para mim, o grande imbróglio é essa questão da cessão para terceiros. E isso não está bem claro. Está claro que houve a cessão, inclusive tem procuração para a Quali intervir nos autos, mas não tem nenhum instrumento da cessão. E também deixa entender que esses créditos foram aproveitados pela irmã Júlia, sucessora Moca, em refis. Também não deixa claro de que forma. Por isso que eu estou fazendo essa observação, para na hora da execução do julgado a autoridade local se atentar. Entendi. Porque senão pode aproveitar duas vezes também, né? Eu acompanho o relator, presidente. Além da questão da liquidez. Parabéns pelo voto, doutor Jorge. Obrigado. Doutor Luiz. Presidente, parabenizo o relator. É o voto de um auditor, mais do que de um jurista, né? Com relação à questão jurídica que está sendo discutida, do ponto de vista do contribuinte, o que ele quer é uma atualização do crédito diferente daquela expressamente colocada na decisão. Nós já votamos isso e dizemos, quando a decisão ela é expressa, dizendo como tem que calcular, aí ela é regra jurídica específica. Então, eu me lembro de ter votado já nesse sentido. Né? Quando a decisão ela é silente quanto ao critério de atualização, é que nós aplicamos os expurgos inflacionários. Foi essa a jurisprudência e não mudou, que eu me lembre. Já houve discussão, mas não mudou. Com relação ao recurso da Fazenda Nacional, a questão é a prova da desistência, que foi feita, e aí não adianta julgar se ela é necessária ou não, porque ela existe, ainda que necessária fosse, ficava prejudicado. Acompanhe o relator. Doutor Balcir. Parabéns, conselheiro Jorge, pelo voto, com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Acompanho o relator. Ficou excelente a descrição dos fatos, doutor Jorge. O que eu ia perguntar ao doutor Jorge, que o Luiz já falou também, que ficou muito bem claro aqui. A minha dúvida ficou só em relação ao pedido, né? Qual foi o pedido do contribuinte? Pedido do contribuinte, desculpa, presidente, posso? Pode. O pedido foram os expurgos inflacionários. Ele quis que fossem aplicados outros índices que não aqueles determinados em sentença transitada em julgado. Mas se houve sentença transitada em julgado, não há dúvida. Isso eu faço menção, até a certidão do trânsito julgado eu coloco a folha que está no processo, por exemplo. E aqui no caso tem uma discussão entre primeira, segunda e terceira sessão em relação a isso. Mas tendo decisão, não tem dúvida. Voto com o relator. Então, por unanimidade de votos, recurso do contribuinte foi negado o seu provimento. E o recurso da Fazenda teve o seu julgamento prejudicado devido à homologação da desistência do processo de execução judicial. Exato, presidente. Sim, com o resultado. Esse foi o item 38. 39 também, doutor Jorge. Recorrente Fazenda, interessado à Associação Brasileira da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
Como é que ficou o resultado, presidente? Só para eu conferir depois, do 38? 38, eu vou botar aqui. Sujeito passivo negado por unanimidade, Fazenda Nacional prejudicada. Isso. É isso, presidente? Isso. Eu coloquei prejudicado ante a prova de homologação de desistência do processo de execução judicial. Perfeito, presidente. Fica melhor. É. Bom, o outro passa... Está na pasta, colegas. Já passa a leitura. O outro é mais tranquilo. Está na moda esse aí. Esse aqui eu já tinha pautado, presidente, na sessão passada, e não tinha nenhum impedimento, eu não sei porque que não foi pautado, também não quis perguntar, mas enfim, foi pautado agora. Inclusive, eu não sei se o senhor viu, que a produtividade estava abaixo quando eu mandei um valor acima, mas enfim, né, questão burocrática, não vamos tratar aqui. Trata-se de recurso especial de divergência interposto pelo procurador, admitido pelo despacho de folhas contra o acordo número tal, de 2013, o qual do provimento do recurso voluntário tendo seu elemento o seguinte teor. Assunto: imposto de importação. Templos de qualquer culto. A importação de bens destinados a finalidades essenciais, no caso, destinados a pias batismais, submete-se à imunidade fixada no artigo 156b da Constituição Federal. A Procuradoria acosta como paradigma de seu recurso especial o aresto 302.34926, averbando que, aspas, a divergência reside no alcance da imunidade esculpida na Constituição Federal, artigo 156A, fecha aspas, pois alega que o paragonado entendeu que a imunidade alcança tão somente os tributos que incidam sobre a renda, o patrimônio e os serviços, estando excluídos da imunidade o imposto de importação e o IPI. De outro turno, pede o sobrestamento julgado até que o STF decida o RE de 690 afetado por repercussão geral. Em contra-razões, pede contribuinte a improcedência do especial fazendário para que seja mantida entre para desafiar. É o relatório. E posso passar a leitura, né, presidente? Direito ao voto. Entendo que o recurso não deva ser requerido. O paragonado não der a interpretação adversa à mesma norma legal. O é semelhante àquele do doutor Andrade aqui, que são a norma que foi analisada foram distintas. O recorrido proveu o especial com SPEC no artigo 156b da Constituição, fazendo falava do A. Ou seja, a imunidade de instituição de impostos sob tempos de qualquer custo. A Igreja Mórmon importou, constante DI número tal, máquina para tratamento químico de água pia batismal e controlador químico de fonte de água. Com esse fundamento, à unanimidade, o recorrido proveu voluntário. De outro turno, o paradigma tratou não da imunidade de tempos de qualquer custo. Então, qualquer custo é difícil, não? Ato falho. Culto. De outro turno, o paradigma tratou não da unanimidade de tempo de qualquer culto, cuja jurisprudência desse CAF, assim como a própria RFB, como se dessume das soluções de consulta, reconhece quando de importações que digam respeito às próprias atividades religiosas da Igreja, como em caso. O paragonado, o 3234926, de 2001, tratou da imunidade de uma entidade beneficente assistencial. Olha o tom esse aqui. E o voto vencedor definiu que a entidade faria jus à isenção, não se tratando da hipótese de imunidade, mas que, para tanto, não foram comprovados todos os requisitos que a lei prevê. Veja o dispositivo do paragonado. Portanto, na hipótese dos autos, Pia Sociedade Filha de São Paulo poderia ser beneficiada com a isenção do imposto de importação e do imposto sobre produtos industrializados vinculado, se fosse o caso, desde que comprovasse preencher todos os requisitos legais, Com efeito, resta claro que os fatos são díspares. Trata de entidade beneficente assistencial e o outro trata de um templo de qualquer culto. Com efeito, resta claro que os fatos são díspares, não havendo similitude fática, bem como a norma legal aplicada em um e outro aresto são diversas. Assim, não atendidos os pressupostos do recurso especial de divergência, não conheço o recurso. Uma vez conhecido, presidente, eu nego o provimento ao recurso que está fazendo, caso venha a ser conhecido. É como voto. Doutor Andrade, a votação é por não conhecimento. Acompanho o relator, presidente. Doutor Tatiana. Acompanho o relator, por não conhecimento. Doutor Luiz. Acompanho o relator, presidente. Doutor Alcia.
Com o relator. Doutora Érica. Com o relator, presidente. Doutora Vanessa. Também acompanho o relator. Também acompanho o relator. Então, recurso da Fazenda não conhecido por unanimidade de votos. Próximo. A pauta saiu aqui. Esse foi o 39. Doutor Valcir, não relatou nenhum hoje. Recorrente, Plexpel, Comércio e Indústria de Papel. Interessado, Fazenda. Doutor Valcir, com a palavra. Doutor Valcir? Oi. Vou aproveitar para... É porque é o seguinte, esse processo, o auto de infração dele é de 9,5 milhões. E isso está ocorrendo com certa frequência. Tem vários processos para frente que eu já descobri que o valor que está naquela parte que a gente consulta rapidamente é diferente do valor original do processo. E eu tenho usado como referência para indicar os meus processos de pauta o valor original de fato. Vários eu não indiquei, não porque o valor que tinha no meu processo dessa consulta rápida tenha sido superior a 8 milhões. Mas quando você volta lá no início, o auto de infração às vezes é 50 milhões, às vezes é 9, às vezes é 10, acima de 8 milhões. E eu tenho considerado esse valor inicial. E tenho certeza que deve ter uns 10 a 15 processos para frente que tem a mesma situação. Eu não sei se a gente vai parar de olhar isso, se vocês querem que eu pare de olhar isso e deixa correr. Não, eu acho muito importante a sua verificação, Andrada. O grande problema é que existe no e-processo a coluna do valor e a indicação é que a gente não siga aquela coluna, mas siga as informações do processo. E nas informações do processo tem o valor originário. De quando eu indico com esse valor originário. Só que muitas vezes esse valor originário lá naquele I de informação, o valor originário está 00. Daí nestes casos eu vou lá e verifico então no processo. É esse o procedimento que eu tenho adotado. Não considero a coluna. Eu estava discutindo no grupo dos presidentes lá, não sei se o Luiz lembra, era até um processo meu, que tinha um valor um pouco acima, mas o valor em discussão estava muito baixo. E foi unânime lá o pessoal falar que é o valor originário mesmo. Aquele caso a gente votou, porque aquele anterior, porque parece que o Andrade olhou o processo, estava com um valor maior, mas tinha sido desmembrado. Então, um outro processo estava com valor menor. Não sei de quem foi o processo aqui hoje. Não, foi meu, mas não foi essa questão exatamente, presidente. Foi exatamente a discussão é que a orientação que nós recebemos por e-mail, inclusive, documentada, é que se verificasse não o auto de infração, e sim o valor que consta no processo. Caso o valor que consta no processo estiver zerado, aí diz a orientação que aí sim se vai buscar no auto de infração, na peça de divergente também. Divergente também do auto. Doutor Luiz, doutora Érica, querem? Eu fico preocupado com coerência e uniformidade, só isso. Que o doutor Valcir colocou, ele está seguindo expressamente a regra que foi posta por escrito. O doutor Andrade está seguindo materialmente a regra, para não, pela aplicação da regra, você fugir à regra, né? Mas o que me parece ser fundamental é como é que eu teria certeza em dizer que aquele processo que nós julgamos, que foi o primeiro da pauta, foi efetivamente desmembrado. Simplesmente poderia ter sido um processo que houve desmembramento, mas ele era o principal que ficou. Desmembrou alguma coisa para o outro. Ou seja, esses poderiam, o primeiro que nós julgamos,
Poderia, eu fiquei muito preocupado com aquilo, mas foi falado com uma tranquilidade muito grande. Não, esse foi um caso de desmembramento. E aí eu fico pensando, imaginem um processo em que o recurso voluntário foi provido em parte. Haveria também um desmembramento. E a gente não leva isso em consideração. Eu estou com muita dúvida. Eu estou aqui, já que nós estamos conversando sobre o tema, eu digo, olha, a gente realmente precisa, se a gente for usar o racional do Dr. Andrada, eu estou com medo do primeiro processo da pauta de hoje. Eu acho que o racional do Dr. Andrada não tem problema nenhum de ser aplicado, desde que seja sempre. E aí está correto o doutor Valcir, que cumpriu a regra, e aqui a gente discute e resolve tirar de pauta. Não prejudica a remuneração, não prejudica a produtividade, porque ele indicou para a pauta e trouxe a minuta. E não era por motivo que ele deveria saber antes, não é. É motivo que surgiu aqui. Meu problema é, será que a gente está sendo incoerente agora com o primeiro processo da pauta? É a única pergunta. Então eu pergunto aos colegas o que vocês acham disso. Não estou dando solução, estou mostrando a minha apreensão. Ok, pela ordem aqui a gente tem o doutor Andrada, doutora Érica, depois o doutor Jorge, doutor Valcir, doutor Andrada. Gira a palavra. Eu concordo com o Andrada, porque desde o começo, quando começou as sessões virtuais, a gente está seguindo a orientação até que o Andrada fez. Ele está olhando todos os processos, verificando quais, no começo era acima de 1 milhão e agora acima de 8 milhões. Eu, independente do que está no izinho, eu costumo olhar o processo, porque realmente dá diferença. Porque o processo principal está lá falando que é 15 milhões, mas no izinho lá está falando que é 13 mil. Porque houve alguma coisa aí, um julgamento que deve ter diminuído o valor, mas o principal era lá, está lá o auto de fração com valor enorme. A orientação é o originário. Então, eu estou seguindo. Se é o auto de fração é o originário, você pega lá o primeiro item, né, as primeiras folhas, eu sigo aquilo ali, quando eu vejo que o izinho está errado. Porque eu acho que a gente tem que seguir como que a gente estava fazendo desde o começo, que é o que o Andrada faz. Olha o processo, verifica que se ele é maior de 1 milhão na época, né, ou maior de 8 milhões, eu acho que deve ser retirado de pauta. É o que a gente está fazendo desde o começo. Eu também achei muito estranho o primeiro processo. O primeiro foi eu falei para julgar, eu falei, se esse próximo processo estava menor... Essa discussão é importante, ele caiu. O Andrada caiu. Eu ia falar para expulsarem o Andrada. Estou chutando. Pronto, removi o Andrada. Aí, ele voltando, ele participa dessa discussão. Senão vai ficar muito difícil a gente decidir sem a participação dele, que ele foi uma das figuras que capitaneou essa questão desde o início. Vamos esperar o Andrada voltar. Está entrando. Pronto, eu tinha um processo desse que eu não coloquei em pauta também. Ele estava com valor, até coloquei na lista lá, não sei se o Luiz viu. Ele estava com valor pequeno, 300 e poucos mil reais. O original era não sei quantos milhões, a própria Receita retificou o valor dele depois. Aí eu não coloquei. E esse número 1 da pauta que eu falei para a gente julgar, eu entendi que o processo originário já seria menor. O processo é meu. O doutor Jorge. Não, só deixar claro o seguinte, não houve desmembramento nesse processo, que é o item 34 da pauta, processo de final 2479, que é do POM. Tá? E segundo, que a orientação que se tem é que, deixa eu pegar aqui, é que conste o valor originário. Esse valor que o doutor Andrada viu, que ele tem razão, é o valor corrigido do processo. E a determinação não é para que se veja, pelo menos está aqui, valor do crédito consolidado. O valor do crédito consolidado, esse que a gente julgou do 34 da pauta, é 11 milhões. Agora, o valor originário lançado, pleiteado principal, é 4.327.000 quebrados. Então, primeiro, não houve desmembramento. Então, isso é importante para a gente não ficar discutindo essa questão. E segundo, o valor originário que consta no e-processo é 4.327.000. Ou seja, a norma pede o originário, né? Isso, claro, a norma está clara. Está clara, é originário. E esse valor que o doutor Andrada viu é um valor corrigido.
que até tem detalhar, mas a gente clica no detalhar e não detalha, mas diz aqui, ó, para ver o valor atualizado com os detalhes, o responsável pelo processo deve clicar no botão atualizar e detalhar. Mas a gente clica e nunca tem esse valor, mas esse é o valor atualizado, que é o valor do crédito consolidado. Na primeira página também tem um valor originário também escrito lá. Doutor Andrade, gostaria de falar? Doutor Valcir? Quem pediu primeiro, Valcir ou Andrade? Não lembro, presidente. Presidente, só utilizar um exemplo que a gente teve aqui, um processo meu. Aquele que eu julguei o processo de responsabilidade solidária era uma pessoa física, o sócio administrador. A empresa, no caso, ela já tinha perdido o recurso. Então a discussão ficou só, não quanto ao valor, quanto à multa, mas sim quanto à responsabilidade acessória. Então o valor daquele responsável ali, embora houve o desmembramento, continuou a cobrança do sujeito passivo, foi transferido para cá todo o valor, quer dizer, então essa questão do desmembramento também é relativo. Quando é responsabilidade solidária, vem todo o valor para o responsável discutir. Só para aproveitar e colocar mais essa questão para a gente pensar. Obrigado. Doutor Valcir pediu primeiro, então. Nunca considerou o desmembramento como motivo para não aplicar o critério do Andrada. E considerou pela primeira vez hoje. Houve uma mudança hoje de critério. E isso me causa apreensão. Eu não mudei o critério. Deixa eu esclarecer, doutor Jorge. Desculpa. Deixa eu esclarecer. A questão, eu não olhei o valor atualizado do processo, eu olhei o valor original do processo que está incorreto naquela informação do e-processo. Então, o que eu olhei não foi o valor corrigido, foi o valor original. A questão, a minha preocupação, minha principal preocupação, eu acho que é a mesma do Dr. Luiz, Dr. Rodrigo, é questão de competência. Né? Se a gente não pode julgar esse processo da DuPont que a gente julgou, esse processo, o recurso foi favorável ao contribuinte. Provavelmente não vai dar problema nenhum. Mas se fosse o contrário, podia dar uma nulidade de competência para julgamento. As firmas virtuais não têm competência para julgar processo acima de 8 milhões. Então, eu estou olhando, de fato, o valor originário, não estou olhando o valor corrigido. O valor originário do processo, se olha na primeira página, normalmente tem lá, demonstração do crédito do processo. Perfeito, Andrade. Perfeito. Só presidente, só para encerrar minha participação, é o seguinte, o doutor Andrade tem toda a razão. Só que é o seguinte, a nossa orientação, então vamos mudar a orientação. Ou a orientação, a gente olha no e-processo, ou a orientação abra o processo e veja o valor. É essa a discussão. Essa que é a questão. O Andrade tem razão. Só que a orientação, então digam para nós, olha, abram todos os processos. Eu pautei 27 processos, aliás, pautei mais, 27 foram. Para a gente olhar, não tem problema. Se essa for a orientação, acho que até o doutor Andrade, do ponto de vista material, tem toda a razão. Só que aí nós vamos ter que. Então vamos mudar a orientação. Não vamos olhar o valor originário lançado no e-processo, aquele I que tem ali, conforme até cópias da tela nos mandaram, até com um e-mail preferencial, e vamos olhar, para mim não tem problema nenhum, é só definir, presidente, é só essa questão. E o doutor Andrade tem razão, se aquele é o valor que consta lá, está errada aqui a informação, nas informações aqui como crédito consolidado. É isso, Valcir. Acredito que o nosso decano fez e faz e fará esse controle para nós, porque muitas vezes a gente pode se equivocar. Eu acho que o trabalho que o Andrada tem feito, desde que nós começamos com as sessões virtuais, é importantíssimo que tenha alguém que conheça bem a questão do lançamento, do crédito pleiteado, principal, para fazer esse filtro. Essa é uma questão. A outra questão é que, por exemplo, esse processo, ele é 7.900.551,94 centavos. Eu não posso desconfiar do que está nessa informação e ficar comparando processo por processo quando tem o valor ali no valor originário. Eu acho que esse trabalho de filtro final, eu acho que o nosso decano pode fazer para nos auxiliar. Mas eu acho que nosso trabalho como conselheiro é seguir aquilo que foi posto. E o que foi posto? Na informação, verificar o valor originário. Se consta o valor originário, eu utilizo ele. Se estiver zerado por falha no sistema, daí eu verificaria, então, no processo.
Eu acho que, senão nós, conselheiros, vamos ficar levantando todos os valores, o valor lançado, o valor pleiteado em cada um dos processos para poder verificar se atende ou não os 8 milhões. Então, nesse sentido, acho que fazer o filtro final, o doutor Andrada está fazendo, acho que é importante. Mas nós verificarmos, corrigirmos o valor originário lançado, eu acho que é uma tarefa que não sei se é atribuída ao conselheiro, né? Até eu coloquei na tela aí para vocês verem. Doutor Luiz, aqui pediu, não, doutora Vanessa. Doutora Vanessa, Andrada, doutora Vanessa pediu para falar, daqui a pouco te retorno para você. Doutora Vanessa. Sim. Não, só para colocar essa questão que o Valcir falou desse controle, né, do valor dos processos. Eu não sei como é que carrega exatamente essa informação para onde nós consultamos, mas deixar esse controle, mais esse controle com os conselheiros ou com o doutor Andrada, como o Valcir falou, eu acho que fica muito pesado e a chance de erro é muito grande. Então, eu acho que essa informação tem que vir pronta para a gente, sim, para a gente fazer essa triagem. Presidente, só para concluir aqui, eu coloquei na tela a indicação que eu fiz esse mês, daqueles processos que faltavam. Tem na linha F ali, na coluna F, tem o valor, que é 8 milhões. Quando não tem esse valor nas informações, que eu me valho com base no que foi decidido, eu não estou dizendo que eu estou certo ou errado, eu coloco ali a folha onde tem o valor. Eu vou lá no processo, abro o processo e vejo o valor. Por exemplo, a Quali, que a gente julgou hoje, está ali, ó. O valor já é inferior a 8 milhões? Sim, aí está ali o folha 821, que aí diz o valor que foi discutido do pedido de restituição. Tristão, que também foi pautado e retirado de pauta pedido da PFN, se não me engano. Está ali, ó, valor é inferior? Sim, é inferior. Por quê? Porque está na folha 43 do PERDECOM, porque nas informações ele estava zerado. Então, só para colocar isso aí para a gente ver como é que eu estou fazendo. E nesse processo aqui, a informação está de 7 milhões e 900 mil, né? 4 então, milhões e 7 e poucos mil. No meu. Tá, perfeito. Mas eu acho que o presidente decide, o doutor Andrada tem razão, a gente está seguindo uma orientação. Sim, a gente está seguindo dessa forma. Eu acho que podemos continuar dessa forma. Eu acho que, no caso... O outro que eu interpretei que foi de forma diferente, que não existia valor originário maior para esse processo X. A indicação que eu fiz, o valor originário é 7 milhões e 900 mil. Se o doutor Andrada constatou que esse valor é superior a 8 milhões, eu acho que por cautela, então, a gente pode retirar como a gente sempre vinha fazendo. Sim, eu concordo com isso. Então vamos proceder dessa forma, então. Todo mundo quer falar? Eu não discordo, mas desculpa. Quero só perguntar se da agora em diante nós vamos considerar o argumento de um eventual desmembramento, que na verdade é um provimento parcial no meio do caminho e que a gente considerou. Eu acho que não. Já considerou, já é passado, eu não estou discutindo mais, porque foi fundamentado. Mas eu quero saber qual é o critério daqui para frente. Não, deixa eu só responder, presidente. O senhor está equivocado, doutor Luiz. Naquele processo não houve, eu disse já uma vez, vou repetir, não houve apartamento. Não foi apartado os autos. Processo, item 34 da pauta, foi o único que se discutiu isso hoje. Processo da minha relatoria, o que a gente primeiro julgou, não tinha isso. O que o que o doutor Andrada colocou, que coloca da mesma forma no processo do doutor Valcir, é que lá nas informações constava como valor originário 4 milhões 300 mil, alguma coisa. E o doutor Andrada, com sua diligência costumeira, verificou no auto de infração e constatou que é 11 milhões. Então, o que eu peço para o presidente, para mim não é nenhum problema, acho que para nenhum de nós, diga o seguinte, olha, abram o processo e definam pelos autos o que é para fazer, porque não foi essa orientação que a gente teve, mas para mim não tem problema nenhum. Jorge, a orientação foi essa, porque presume estar certo. Mas em detectando o outro, é mais tranquilo para os conselheiros, presume que está certo a teoria. Nos raros casos, Andrada falou que talvez entre 6 a 7, na posse de 300 e tantos, ou seja, seria 2%, 1%. Nos raros casos que der divergência, a gente segue a divergência, segue o valor do processo. Eu acho que o trabalho feito pelo conselheiro Andrada tem nos auxiliado bastante em termos de precaução.
a gente indica os processos conforme o valor originário. Doutor Andrada, é um trabalho dobrado, né? Faz esse filtro final. Eu concordo com você. Então, alguma dúvida a mais? Então, esse processo número 40, que é o processo do Valcir, recorrente, Plexpel, comércio, indústria de papel, interessado fazenda. Doutor Valcir vai fazer o relatório e voto, porém, o doutor Andrada detectou um valor maior, é isso, Andrada? Original, né? O valor do auto de infração é 9 milhões e meio. Tá. Que é o valor original. Tá lá. Isso. Então, o item 40 foi retirado de pauta por superar o valor de alçada previsto em portaria CARF. Item 41, doutora Tatiana, recorrente, Companhia Siderúrgica Nacional, interessada, fazenda, retirado de pauta por solicitação do patrono. Hoje a gente completou a pauta exatamente às 17h55. E como o pessoal que tem que sair agora às 18h, então é melhor encerrar uma vez.